Fala pessoal, mais uma live do Palermo chegando. Um abraço para você que está aqui pelo Instagram e também pela Rádio Palermo, www.radiopalermo.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Segunda-feira chuvosa, né? Segunda-feira chuvosa aqui na grande São Paulo, com friozinho. E daqui a pouquinho eu vou conversar com a Ana Calvo. Vamos falar sobre política, né? Sobre as eleições, já que estamos chegando aí na reta final, né, do primeiro turno e as campanhas aí a pleno vapor, né, pelas ruas, né? Hoje em Guarulhos teve confusão e enfim, essa reta final também está tendo bastante briga, né? Infelizmente, entre ambos os lados, né? Entre ambos os partidos, que não é de bom tom, né, para a política. Então a gente vai conversar hoje com a Ana Calvo. Mandem suas perguntas aqui no Instagram. Rodieb1, obrigado. Rosângela Rascazzi, boa tarde. Diego Tadeu Faria. Muito bacana. E mande aqui os seus comentários, né, também a respeito desta questão política, né? Já que aqui em Guarulhos a gente teve hoje manifestações ofensivas até, né, mal educadas contra alguns políticos, né? Os políticos estavam ali fazendo sua campanha e o pessoal xingando, né? Uma ameaça muito forte, né? Então a gente tem visto esse final de campanha um pouquinho dessas questões, né? Que não tem nada a ver com o objetivo da democracia. Você ouvir todos os lados e entender aí todas as questões. Estou esperando aí a Ana Paula entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Mandar o convite aqui para Paula Calvo, 15855. Vamos conversar com a Ana aqui das propostas que ela tem para caso seja eleita. Vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu mudei aqui de lugar um pouquinho, eu estou segurando um pouco o celular, eu já vou me acertar aqui, Não, tudo bem? não tem problema não. Fica à vontade. Obrigada pela oportunidade. Tudo bem com você? Tudo jóia. E como é que tá aí essa reta final, né, de campanha? Eu vi você esses dias aí com a Simone Tebet, né, que vem sendo um dos destaques aí da campanha para a presidência. Tá bem legal esse processo, né? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade aqui, pelo convite, né? De você estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente, né? Para a gente se conhecer melhor. Uma boa tarde a todos que estão aí com a gente. Está sendo muito uma correria incrível, reta final, né? Campanha a todo vapor. E eu estou muito feliz de estar podendo participar desse pleito eleitoral aí junto com a nossa querida Simone Tebet e Mara Gabrilli. A gente está fazendo um marco aí na história da democracia, a primeira chapa feminina e uma chapa que Boa. traz aí, bem legal, né? Traz uma leveza, assim, né? A gente trata muito com amor, com carinho as propostas e também essa questão aí da pessoa com deficiência, essa questão da inclusão e esse olhar especial para a pessoa com deficiência. Então, para mim está sendo uma honra estar fazendo parte desse projeto. Estou muito feliz. Legal. Você sabe que eu conheci a Mara Gabrilli em 2001. Sim. Lá fui fazer eu era operador na época da Rádio Boa Nova e junto com o seu Amilcar Delchiaro Filho e o Roberto Rios, eles tinham um programa Gente Como a Gente, que falava de deficiência, né? Sim. E a gente foi até um hotel gravar com a Mara, então foi a primeira vez que eu a entrevistei e fiquei impressionado com a força, né, que ela tem, né? Ela é uma mulher de força e, assim, ela inspira a gente, né?
ela tem uma calma, uma tranquilidade, uma paz quando a gente conversa com ela. E mostra o quanto ela é uma mulher assim de fibra. E quanto mais você conhece da história dela, mais você vê história de superação, de garra, de perseverança e de acreditar, porque ela luta por ela e para todos, né? Ela fez todo um movimento e de deixar aí um exemplo para todos a ser seguidos, né? Ela é bárbara. Então, assim, isso que é legal, né? Eu estava conversando, o pessoal falou, o que você está sentindo, né? Falei, olha, em campanha, né, esse processo eleitoral, sentir, a gente não consegue sentir nada, o que, que vai acontecer, né, daqui uma Uhum. semana, Deus sabe o que faz pela gente, né, a gente está aí numa rede de proteção dos espíritos amigos, colaboradores, enfim, de todo mundo envolvido. Mas, assim, eu levo um grande aprendizado dessa troca, desse conhecimento das pessoas, a gente conhecer cada vez mais e a gente aprender com cada uma delas. Então, aprender com a Simone e com a Mara tem sido fantástico. Da simplicidade, Sim. de mulheres de luta, de garra e de que acreditam, né? E falam com o coração. Isso é interessante, sabe, Cláudio? Hum. Eu, para quem não sabe, né, eu praticamente nasci escutando sobre política, né? Aprendi a respeitar e participar de política desde cedo. Eu me sinto uma pessoa até privilegiada em relação a isso, porque a gente traz uma consciência da base da participação de todo esse processo democrático que é importante, que é o que deveria ser o certo, né, da gente querer participar, entender e se politizar cada vez mais, porque esse é o único caminho, né? O caminho não tem outro, não existe outro. E, e elas, é a primeira vez que eu me emociono em algum, não discurso, você vê que ela fala com o coração, você sente junto com ela. Então ela está falando aquilo porque ela realmente acredita, porque ela realmente ela sente, porque ela realmente vivencia aquilo, sabe? E eu acho que isso é importante. Que legal. Falou aí que vem de uma família, né, que vem com a Sim. política junto. Para quem não te conhece, conta um pouco aí da tua história e o que fez você, né, decidir a se candidatar esse ano. Sim, eu tenho o prazer, oficialmente, eu sou a Ana Paula, mais conhecida como a Paula Calvo, eu tenho 39 anos, sou casada e mãe de dois filhos, Luiz Felipe de 13 e a Samanta de 10 meses. Eu sou empreendedora, bacharel em Direito, fui buscar Direito, estudar em Direito, para estar conhecendo melhor, aprendendo melhor sobre a gestão pública, né, e entender esse caminho. E eu sou neta do Alberto Calvo, meu avô foi vereador, deputado estadual, subprefeito, administrador regional. E o meu pai, doutor Rubens Calvo, que foi vereador aqui da cidade de São Paulo. E eles sempre tiveram um trabalho social à frente aí da saúde mental, da saúde, atender a todos, levar a cura, né, o amor e o tratamento para todos, quem poderia ter acesso ou não. E através desse trabalho social, eles foram para a política e desde sempre, desde a barriga da minha mãe, eu escuto, né, a política, essa boa política, a política saudável, a política de verdade que a gente fala, né? É, É porque eu entendo as pessoas, sabe? Porque eu também sou cidadã. E a gente realmente se aborrece, a gente realmente desacredita daqueles que fazem a política da maneira errada. Isso sim, eu concordo, mas não falar eu odeio política. Não tem como a gente odiar a política, né? A política faz parte do tudo nosso é dia a dia, da política, nossa... né? Tudo, exatamente. Eu falo isso às pessoas, ah, não, Ana, é porque você gosta. Eu falei, não, não é porque eu gosto. A gente faz política no nosso dia a dia, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, enfim. E a questão da política ela é necessária. Através da política que a gente conseguiu os nossos direitos avançar, a questão até o próprio avanço da democracia, enfim, é tudo à base de política. E não é uma questão brasileira, é uma questão mundial, né? Não tem outro caminho. E eu acho que é isso. Sim. Agora você acredita, você falou aí no Alberto Calvo, Rubens Calvo, duas grandes Sim, figuras, não só políticas, mas do movimento espírita também, né? Você sim. acredita que quem votou neles também vai te acompanhar nessa eleição? Você já viu esse fenômeno ou são outros eleitores agora e eleitores?
São os dois. É mó legal, porque eu também trago. Eu acho que cada um tem a sua história, né? Hoje eu falei muito isso no rádio. Estive lá com o nosso amigo Luiz Leite de manhã, na família Rádio Legal. Web. É um barato, gente boa da gente, igual da gente, né? Eu estava conversando isso. Eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem o seu trabalho. E é claro, por ser da minha família, né, do meu avô, pô, olha a abertura que eu já tenho, eu sou neta do Alberto Camargo, então, às vezes as pessoas não deixam nem eu contar o projeto, nem nada, porque a gente tem proposta, né, foi um projeto elaborado, inclusive bem Uhum. estudado, e as pessoas não querem, não quero nem escutar, então você é que nem o seu avô, você se comprometeu, então tá tudo certo, você é que nem seu pai, então tá tudo certo. Isso abre portas, é claro, mas a gente também traz um público aí de mulheres empreendedoras, a gente está fazendo um trabalho também muito com jovens, então eu acho que vai agregar os dois lados. Eu sei que eu já saio privilegiada nessa parte aí, por ter É, né? toda a história e vivência de trabalho junto com eles. Eu acompanho eles desde pequenininha, né? Então a gente aprende muito. Estou longe de ser eles, muito longe, mas a gente vai aprendendo a cada dia, né? Sabe que tem várias passagens, né, com eles, por causa do rádio, né? Mas Sim. que eu sempre me lembro, principalmente do Alberto Calvo, o programa era sexta-feira, né, à tarde, e aí eles iam até a rádio, e Em aí, busca da assim, verdade. nós, os operadores, o operador sempre ganhou muito pouco, né, no rádio, né, infelizmente. E nós, Sim. operadores, ficávamos assim na expectativa da sexta-feira, viu, Ana? Sabe por quê? Porque depois do programa, o seu vô sempre trazia um dinheirinho e falava, ó, isso aí é pra pizza do final Que de semana, né? legal. Pô, e aquilo realmente livrava o nosso Final final de de semana. semana, né? Então Legal. eu nunca esqueço dessa. E a gente tinha que fazer escondido, porque o Jeter na época proibia isso, não queria de jeito nenhum, né? Ele achava que a Sim. gente que Que pedia, e não, pediam, que induzia. Sim. era uma doação espontânea do seu vô, o Rubens também depois fez também, isso aí também, então a gente chegava sexta-feira, a gente ficava mais feliz, eu, por causa do seu vô Já e do já seu estava na pai. expectativa. É, E eu lembro também, é uma alegria, ele fez aquele programa Em Busca da Verdade, né? Foi muito isso. legal. Ele juntava a com a medicina, né? Então, foi muito legal, uma época gostosa. E esse é o Roberto Calvo, é esse jeitinho que você contou aí. Sempre vinha, pensava em todo mundo e estava aí pronto para todos. Umas Uhum. saudades, hoje eu falei bastante dele, e você sabe que dá umas saudades, né? A gente fala, oh, É, né? tempo gostoso. Se eu soubesse, eu tinha ficado mais ainda perto deles. A gente tem essa sensação de que sempre ficou pouco, aproveitou pouco daqueles que já foram, né? Ó, a Rosângela aqui comentando, são histórias encantadoras da família Calvo, Andréa Cássia está com a gente, Alice Pelicário, o Dr. Alberto Calvo Eles, saudoso, sensacional, valeu. Ana, Ana Belima, obrigado. A Brenda Cruz também. Isa PLMB, isso, obrigado. Garcia Andréa também está com a gente. um É, beijo para todas. A Alice, é isso aí, Paula Calvo, vamos mudar a política. Não só ficar do lado de fora criticando, valeu. Adele Todas Mata, as mulheres. Marrita, boa tarde, maravilhosa, valeu. O pessoal está Mulheres de entrando aqui. fibras, as mulheres aí participando, mulheres guerreiras de fibras, pessoas maravilhosas que têm nos ajudado bastante a compor esse projeto, fazer esse projeto acontecer. Eu sou muito grata por isso, eu agradeço muito a Deus por ter colocado cada pessoa aí no nosso caminho, porque hoje o projeto não é meu, não é do Calvo, não é da família Calvo, não é isso, não é sobre isso, é sobre um pouquinho de cada um que já tem todo aí um engajamento e projetos sociais e que querem mudança, sabe? Então a gente se juntou e está pegando cada um do seu projeto, vamos colocar a nossa voz aí na rua, a nossa voz na política, vamos ocupar espaços. Então, assim, tá bem legal. Esse projeto Sim. tá bem bacana. Agora, você, como é de família política, né, dentro da política, essa eleição, ou da última para cá, o modo de fazer política ficou diferente, porque aí a gente teve fake news, teve uma radicalização, né, de um lado ou de outro.
A gente teve aqui em Guarulhos hoje o Eloy Pietá e a Janete Pietá, que são do PT, fazendo campanha e foram xingados, foram ameaçados até e tiveram que sair da região aqui da Vila Fátima, em Guarulhos, Sim. porque o pessoal que não gosta do PT começou a criticar, xingar, tacar pedra. Eu acho, Você vê que mudou o estilo de fazer política? eu vejo muito e isso me entristece, né, pela questão dessa polaridade, desses extremos. Tudo que é extremo na vida da gente é ruim, né? E isso só enfraquece, empobrece todo aí um processo democrático que, de tanta luta e de tanto sofrimento que muitas pessoas passaram para estar aqui hoje, né? Para dar essa liberdade da gente poder se colocar, para a gente se posicionar. E engraçado, você citou uma coisa que a gente sentiu falta. Eu vou até mencionar isso aqui, que tive uma passagem. Há quase um mês atrás, eu fui numa loja de um amigo nosso, no Canoli, já até fazer a propaganda do melhor canoli da cidade. Se você quiser lá, vou deixar depois aí anotado para você, você passa aí para os seus seguidores. Conhecer. Canoli do Calimano, ele é demais. Nossos amigos, e teve uma rodada de pizza lá à noite, e lá tinham eleitores e apoiadores da Simone, do Lula e do Bolsonaro. E a gente entrou numa discussão tão gostosa, tão produtiva, e que é isso que é a questão da política, é isso que faz todo esse processo democrático acontecer, enriquecedor, porque a gente vai trocando experiências e você trocando argumentos, porque às vezes eu tenho um ponto de vista, eu tenho algum ideal, eu tenho algum propósito diferente de você, porque você não está com o meu olhar. Então você traz às vezes alguma colocação que me faz mudar ou pensar. Ali ninguém mudou de posicionamento, mas foi enriquecedor, porque a gente se descobriu em tantas outras questões e pôde olhar o outro candidato é, com outras qualidades, enfim, foi uma troca produtiva e não se tem isso hoje. Então, essa raiva, né, e das pessoas não É. poderem se colocar, e o medo. Eu não posso falar o porquê que eu vou apoiar X ou Y, Z. Eu estou sendo muito hostilizada. Eu acredito na Simone Tebet, até por uma questão, o meu partido, né, é do MDB, ela está saindo pelo partido, tem toda uma questão de ideologia do meu partido, que acreditou nela, acredita nela, e também mais que isso, é por todas as propostas que ela traz, né? Então eu me identifico com ela como a minha, ela vai me representar. Então, eu acredito realmente nisso. Então, eu estou fazendo muita campanha para ela, estou participando junto com ela, acredito nas propostas dela, inclusive junto com o próprio deputado Baleia Rossi, que ajudou e fez todo esse processo acontecer. Então, a gente vem numa construção bacana, né? E eu estou sendo bombardeada, assim, terrivelmente, de pessoas que nem me acompanham, que simplesmente entram nas minhas redes sociais para me atacar, e de uma forma grotesca, sabe? De xingar, então falar de moral, falar questões assim bem baixas, né? Então, tipo, você é mulher, o que você está fazendo aí? Vai limpar a casa, vai Nossa, é, la- lavar louça. Pô, a gente está no século tem XXI, nada né? a Eu ver, acho né? que nada a ver, esse tipo de argumento ficou bem para trás, né? E você vê que é uma questão ofensiva, a pessoa vem e te joga fora a carga de energia, né? Então a gente também tem que fazer um trabalho muito é, direcionado, muito espiritualmente, né? Concentrado aqui em conexão 100% com Deus, com os nossos mentores espirituais, para a gente não abaixar a guarda, porque isso te tira mesmo. Porque às vezes você quer fazer justiça e falar, poxa, cara, o que eu te fiz? E você sabe que esse embate não vai te levar a nada. Então a política mudou essa maneira mesmo de fazer política. A questão do celular, assim, da internet, eu acho que é fantástica, porque a sua voz, a sua colocação, suas propostas conseguem chegar onde você não teria alcance, mas também ao mesmo tempo ela distancia um Já pouco era a isso, né? gente. Exato, porque política é gostoso da gente fazer no corpo a corpo aqui, né? Do dia a dia, e assim, a gente, eu não participo muito, participei quando pequena, mas meu pai conta as histórias da maneira de se discutir política, como que eles faziam, né? Então a gente, olha, só precisava nem de microfone nem nada, só juntar ali um grupo de pessoas para estar trocando propostas daquilo que as pessoas acreditam, enfim, no bate-papo a gente já estava ali construindo política, falando de política, construindo um mundo melhor, né? Falando de projetos, enfim, dessa troca saudável, e hoje a gente também perdeu um pouco disso. Então, esses É. dois sentidos eu acho que a gente. E eu acho que são a perder, né? É ruim pra gente, né?
Eu acho que é um Perde em retrocesso como qualidade, ser né? humano, exatamente, em todos os sentidos. Você também Perde sente qualidade. isso, acha isso? Exato, perde qualidade. E isso não vai Sim, virar uma também. guerra, Para né? algumas pessoas é como se fosse uma guerra e não importa, por exemplo, o teu plano de governo, as tuas propostas, o simples fato de você estar com a Simone Tebet, por exemplo, faz por uma parte do eleitorado que não gosta, te ataca e te xinga, mas não quer nem saber se E tem o proposta legal, legal, né? exato, e o legal disso tudo, assim, eu nem gosto da Simone. Peraí, você não gosta da Simone por quê? Porque hoje ela está defendendo uma posição que, no fim, ela acaba sendo contra alguma política ou governo que está implantado. Então você não Uhum. consegue nem conhecer a pessoa, só porque ela se É, posiciona contra. Nem é porque ela não gosta, a gente não fala aqui de eu gostar ou não, a gente tem posicionamentos, né? E eu acredito realmente que o Brasil precisa mudar realmente. A gente não pode ficar do jeito que está. Isso é o que a gente acredita, né? E aí, por eu acreditar nisso, então você não gosta do Bolsonaro? Não, eu acredito que precisa de mudanças. Eu acredito que a gente pode muito mais. O Brasil, como todo mundo sabe, né? Até o planeta terceiro milênio, é o planeta acolhedor, que será, né, acolhedor, rico em natureza, inclusive nessa questão da própria pessoa humana. A gente é muito avançado do que muitos outros países e a gente fica tanto para trás por conta do nosso sistema político, tem algumas coisas que precisam mudar e precisam, sim, não assim, pode perder ser, isso, né? exato, ser exterminado de vez na política, né? Não pode se trocar um mensalão por um orçamento secreto e vice-versa, não pode se trocar nome, né? A gente precisa fazer uma política transparente, uma gestão pública de transparência e que as pessoas consigam ter os direitos, atingir o direito a todos, entendeu? Uma política inclusiva. E quando a gente vem bater e debater, inclusive nesses momentos não precisariam ser só no momento eleitoral, você não consegue nem se colocar, você não consegue nem mostrar o porquê da sua luta, porque não é fácil, é um caminho árduo, não pensa que é muito fácil, não. Você tem que ter muita coragem, você tem, pelo menos aqui a gente teve um grupo de estudo, a gente estudou propostas, é um trabalho que a gente vem desenhando há muito tempo, a gente já tem um trabalho social já em campo, que a gente faz diariamente, então a política ela vem para somar, né, nesse todo projeto do dia a dia mesmo, e aí você não pode nem se colocar, porque simplesmente eu estou com A, estou com B. E é o que a primeira coisa que eu escuto, você vai, mas você é para quem? Para presidente? Então sai fora. Ou se você não quer falar alguma coisa, fala, mas eu falo, gente, deputado estadual não tem nada a ver, inclusive, com a parte do presidente. As pessoas. Hum. E também, achei legal a gente colocar. Desculpa, eu, mania, falo Não, muito, fica à acabei vontade. dando uma ideia aqui também. Eu acho que a gente também tem que começar a se conscientizar um pouco. As pessoas, o eleitor brasileiro, ele é muito ignorante no teor da própria palavra, tá? Do próprio significado, não na parte da ofensa. Porque as pessoas não sabem, pasmem, e pessoas assim, doutores, doutorados, pessoas que são bem estudadas, né? Elas não sabem que essa eleição você tem que escolher um deputado estadual, um deputado federal, um senador, elas não têm essa Uhum. base. Então fica muito em cima do poder executivo, onde o legislativo é o que mais faz as coisas acontecer, é o que manda realmente, né? E a base é a importância de você escolher, inclusive, e conhecer e escolher um candidato correto. Não se for votar em chapa, ou votar em voto de protesto, ou não votar, muito pelo contrário, as pessoas têm que Hum. a gente trazer uma conscientização quanto o voto útil é importante, né? E agora é a Sim. hora, né? Os pleitos eleitorais estão para isso. E pensar no Estado também, né? Porque eu vejo as pessoas pensam muito em Brasília, né? Mas se esquece de pensar, por exemplo, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, né? O Exatamente. trabalho importante que o deputado estadual tem para auxiliar o Estado também no seu Quem vai cuidar, desenvolvimento. quem vai fazer as leis, né? Quem vai legislar sobre o Estado, quem vai direcionar o orçamento, são todos os deputados estaduais, né? Então, assim, olha a importância que tem. Então, você tem a oportunidade
de estar escolhendo um deputado que vai te representar, que está à base, que condiz com os seus ideais, com aquilo que você acredita, um deputado que você conheça, que você pode chegar nele, inclusive para fazer um ato não só de cobrança, mas para participar, inclusive, do mandato como um todo, né? E isso é extremamente importante e as pessoas perdem isso. Então, hoje existe a eleição de Brasília, de presidente, e essa polarização horrível. Então, assim, e de muito ódio, né? Ontem a gente estava numa agenda com a Simone Tebet, veja, a gente fazendo, né, exercendo os nossos direitos como cidadão, praticando a democracia, estamos lá numa troca de energia, passou um grupo de motoqueiros e começou a se manifestar e querer fazer aquela parte do ódio mesmo. Cara, Protesto, né? desnecessário, protesto, pra que isso? Ofensiva, né? Ninguém vai no evento do outro, né? É, Nem não. xingar o outro, nem nada. E a gente passa muito isso. A Simone foi utilizada muito na rua. De gente falar, isso aqui é Caramba. Bolsonaro, sai daqui, seu lixo, não sei o que lá, você não pode falar. Vamos lá, respirar fundo, né? E a gente sempre devolvendo aí com amor, com atitudes de paz, né? De, vamos lá, tá tudo bem. A gente responde sendo de uma outra maneira. Vamos ver, né? É. Agora, Verdade, a Rosângela falando, quantos ofícios nós precisamos fazer na Assembleia Legislativa? Exatamente. E aí a gente também defende, assim, no caso da gente se pensar, e acho que o povo poderia começar a pensar nisso, e a gente pode mudar isso. Inclusive, quanto mais o povo participar do melhor. processo legislativo, melhor, e ele não dura só numa eleição, ele dura permanente diariamente, por anos e anos, não é só de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos quando tem uma eleição, né? No caso aqui de 4 pelo deputado estadual. A gente deveria lutar pelo voto distrital, né? A gente precisa ter representantes locais, porque a gente precisa ter aquele que representa aquela região. Cada região demanda uma certa... Vamos supor, na Zona Norte, a gente tem aqui o problema, tem a Serra da Cantareira, a gente tem muito problema dentro dos mananciais, então a gente tem um problema de moradia, a gente tem alguns problemas diferentes da Zona Sul, diferente de uma outra cidade do interior. Então, às vezes não, a gente precisa de um representante efetivo que olhe para o local que a gente está lá para estar abordando e lutando pelos problemas locais, né? Fica mais próximo, né, da realidade, né, do local, Sim. né, do bairro, enfim. Eu também sou a favor aí do voto distrital. Agora, Paula, você tem, assim, como é que seria para você, a partir do momento que você é eleita, trabalhar lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Porque para quem está fora, como eu, a visão da Alesp, a gente só ouve falar quando tem ou algum problema de corrupção ou quando algum deputado assedia outra deputada e causa aquele escândalo. Como é que você vê a imagem da Alesp e quando você estiver lá, como é que você pretende trabalhar para que realmente se mostre o que é discutido lá? A gente quer fazer um gabinete de portas abertas, a gente quer trazer o povo para participar junto, né? Tanto dos movimentos, todos os projetos, e trazer para casa. Aquela casa é do povo, a gente tem que ocupar aquilo, a gente tem que participar, a gente tem que entender e estar lá presente. Isso é uma das nossas metas, e estar participando ativamente as pessoas do nosso dia a dia, dos nossos movimentos, e a gente quer também trazer mudança de comportamento e de pensamento. Então, a gente quer trazer uma conscientização do povo, da importância do povo participar e estar mais próximo da política, justamente aquilo tudo que a gente estava falando. E acho que é assim que a gente começa, entendeu? O gabinete de portas abertas, de transparência, da participação do povo, do povo trazer projetos e entender também como funciona, né? Porque às vezes a pessoa acha que é super fácil, né? Ah, a Paula vai colocar lá um projeto, um exemplo. Não, a gente precisa colocar um projeto válido e um projeto, inclusive, que ele consiga ser aprovado pela maioria da Alesp, para depois, inclusive, ainda ser sancionado pelo governador. Então, tem todo um processo que as pessoas precisam entender e ter mais conhecimento e, assim, ter essa participação mais próximo da gente. Uma É das questões interessante, aqui... né? Pode Pode falar. falar.
Não, desculpa, pode falar. Não, é interessante que você falou, né? Tem gente que nem sabe que vai precisar votar para deputado estadual também, federal, só fica falando de presidência. E aqui em São Paulo tem gente que nem sabe que a Assembleia é lá no Ibirapuera, né? Exatamente. Passa lá na frente, nossa, que prédio é esse aqui? Nem sabe que os deputados estaduais decidem ali, né, ações para São Paulo, para o estado, a partir daquele prédio, né? Exatamente. E a casa do povo, a gente tem que estar participando. E mal sabe ele, mas eu posso ir lá? Claro, você pode ir lá, você pode entrar onde você quiser, né? Não tem um horário marcado. As pessoas não têm conhecimento disso, porque as pessoas também não querem entender isso, não querem estar próximo disso, entende? E é claro que quando a gente não tem uma participação efetiva, uma cobrança, as coisas acabam saindo aí do prumo. Então a maioria acaba fazendo um mau uso do dinheiro público, né? Uma política da maneira errada. Não estou generalizando, existem bons políticos, existem políticos sérios, políticos que querem fazer a diferença mesmo, a cada dia, claro, dos propósitos que se colocaram, inclusive. Mas aí a gente também tem tantas outras pessoas, como a gente vê diariamente, de escândalos em cima de escândalos, desvios e desvios de dinheiro público, e a gente precisa estar olhando com mais carinho, porque orçamento tem para tudo. Orçamento tem para a saúde. Eu falo, as pessoas falam, o nosso sistema de saúde é uma merda. Não, o SUS é maravilhoso. O que falta é recurso e orçamento 100% destinado para o SUS, porque se tivesse, funcionaria demais, né? Teria a saúde para todos. Então, assim, a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem de melhor e fazer o orçamento chegar lá, né? Ter direcionamento e garantir que os nossos direitos chegam nos finalmente, entendeu? E é isso, Sim, aí eu fico chateada, a gente acaba tendo essa distância da política e a gente mesmo os prejudicados, não tem jeito, verdade. entende? Por isso que a gente quer, olha, a gente quer, né? O nosso grupo, aqui eu falo a gente porque é um grupo de pessoas, é um colegiado, tem Uma muitas equipe. pessoas envolvidas, inclusive, não só da equipe, a gente convida as pessoas para fazer parte desse processo, é um processo contínuo, porque se a gente quer, eu entendo, eu sou só uma, né? Seria um mandato só, uma cadeira só, não vai mudar o Brasil inteiro. Então a gente quer disseminar aí e trazer pessoas para poder comprar esse projeto de mudança e de participação. Então, a gente vem trazendo uma conscientização. A gente deveria ter estudos dentro das escolas, preparar, ensinar a questão civil, né? A questão de como a gente deve respeitar a gestão pública, como a gente deve participar e entender da gestão pública. A gente deveria mudar muitas coisas, muitos conceitos que, infelizmente, aí prejudica, o que a gente passa prejudica aí toda o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa prefeitura. Sim. Agora, como que é essa reta final aí para você e a equipe, para solidificar aí o teu nome, o teu número na cabeça do eleitor? A estratégia já foi planejada anteriormente ou vai se mudando conforme a característica da eleição? Tem sempre uma estratégia, mas nunca segue, a gente segue até o final. Ela sempre vem em mudança, porque sempre acabam surgindo novas oportunidades e novos jeitos, inclusive novas ideias, né? Então a gente tem aí uma programação de vídeos e eu tento ser os meus vídeos mais educativos possíveis, né? Porque eu quero mostrar que a gente não tem aqui por brincadeira, a gente tem conteúdo, a gente tem proposta, enfim. E eu até tenho uma pessoa aqui da equipe que fica toda hora, Paula, você tem que lacrar, você tem que fazer um vídeo para explodir, então fala besteira, assim, porque você vai explodir de voto. Não, a gente vem completamente diferente disso, né? A gente quer mostrar, a gente quer lacrar por coisas boas, né? É, Com ideais, com conteúdo, né? Então, a gente tem aí uma programação de vídeos que a gente fez, e junto com as nossas postagens, cada um tem sempre uma casadinha, um significado. A gente está fazendo um movimento de carta aberta aqui para o eleitor da região, para a gente poder chegar, nem todos têm acesso à internet, né, WhatsApp, enfim, para a gente chegar, nossas propostas chegar a todos eles e entender a importância de se votar das pessoas que você conhece aqui da região, a gente, né, no caso. A gente também está fazendo uma rede de apoio
do WhatsApp, e a gente chama da corrente do bem, para o amigo indicar sempre para mais alguns outros 5 amigos e a gente fazer que nossas propostas, nosso projeto consiga atingir o maior número de pessoas. E aí sempre pedindo a orientação e a proteção de Deus e dos espíritos amigos para que tudo dê certo, para a gente chegar no objetivo final. Sim. O movimento espírita te apoiou, Paula, ou eles ficaram mais reticentes esse ano com política? Eu acho que tem muita ainda resistência nesse meio, né? O meu pai, quando assumiu como vereador em 2013 e 2016, ele quis levar essa importância e mostrou, inclusive, a importância de espírita, votar em espírita, para se fazer, como tem a bancada do evangélico, né, a bancada assim, dos católicos, e botar a importância por uma questão, até vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se vinha um projeto em relação à liberação do aborto, sabe? Então a gente se unir, ter como força para votar contra e tantas outras coisas, né? Na época, inclusive, o meu pai acabou fazendo uma interferência da isenção de impostos para casas de centros espíritas que não tinham entrado, só tinham entrado igrejas. Então, assim, tem vários, muito campo para se trabalhar. E eu acho que as pessoas não entenderam um pouco, achou que estava trazendo um movimento só para ele. Não era uma questão assim maior, para a gente entender que a importância do espírita participar da política e votar em espírita também, e o espírita se colocar, inclusive, como candidato à frente de Sim. tudo isso, por toda uma questão aí de estudo, inclusive, né? A nossa religião é base de muito estudo, a gente cada vez mais está aprendendo, estudando mais e evoluindo mais, então acho que a gente tem muito que agregar para a gestão pública, né? E foi todo nesse contexto. Mas algumas pessoas foram super abertas comigo. Agradeço também você também pela oportunidade, assim, abrindo espaço para a gente, apoiando, escutando. Alguns amigos também chamaram aqui no particular, se colocaram à disposição. A dona Júlia Nezu, que segue adiante aí à frente desse movimento, que é uma fofa também, e ela sempre está movimentando as pessoas. Gente, vamos lá, vamos fazer debates, enfim. Então, acho que a gente está iniciando, está caminhando, né? Tem muito que se caminhar, mas vai caminhar mais ainda, se Deus quiser. Para as próximas, nessas acho que vai ser diferente, vamos tentar atingir um número maior, e quem sabe nas outras, enfim. Não só para o espírita, tá, gente? Deixar aqui para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa fala, você está falando do espírita. Não, para todas as religiões, acho que quanto mais a gente trazer Deus, a gente não. Até alguém falou uma vez, falava isso para o meu pai aprendendo, né? Você está trazendo a política para a religião, não pelo contrário, a gente está trazendo a religião para a política, né? A gente tem que falar mais de Deus e a gente tendo os princípios divinos, a gente consegue alcançar e a possibilidade de errar é bem menos, sempre, né? Legal. Isso para a vida, né? Tem, né? Mandar um abraço aqui para o Gabriel, que está entrando, Henry 7 Oficial também, Zani Nádia, obrigado. Felipe O Pereira Harry também, mandando que eu vi aqui. ele falando para mim, o Harry é um grande parceiro, um amigo meu, a gente construiu um projeto. Eu participei do Boa. MasterChef em 2020, participei do reality show MasterChef, foi uma experiência incrível, e o Harry foi um grande apoiador da minha causa, a gente conseguiu abrir aí um dos primeiros canal inclusivo com intérprete de Libras culinário no YouTube, o Comer Legal. de Paula. A gente faz todo um trabalho aí com a pessoa com deficiência. O Harry foi um querido, abraçou a causa comigo e até hoje virou um irmão. É meu amigo, a esposa dele, a Pamela, o meu querido príncipe Enzo. Então, mando um beijo aí para toda a família e para todos os outros aí que estão entrando acompanhando a gente também. Ah, legal. Vamos fazer uma live aí, Henry. Obrigado pela Vamos, é uma audiência. barato. É bem legal. Cidinha Freitas também aqui com a gente. Quem mais aqui? Ju Batista também. Maurício Rodrigues. Valeu, obrigado. Roponopono Luz também. Washington Costa 15 SP. Fê Lorente também está aqui Que com a legal. gente. A Alice falando, né? A democracia merece mulheres na política com propostas relevantes. Isso mesmo, Paula Calvo, obrigado. A Ai, que Tinhosa legal. 256, arrasou, Paula. Mudar é preciso. Que bacana A isso, gente valeu. fala em relação a esse movimento, né? Nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado, atingimos aí 53% e só 10% ocupam
as cadeiras de cargo eletivo, né? E a gente quer igualdade mesmo, né, de gêneros e de possibilidade de direitos, inclusive até para defender Sim. muitas situações que a gente não tem. A gente tem ainda uma discriminação em relação a salário, a oportunidades, em questão também da violência. A violência contra a mulher é a que mais sempre está crescendo, não a que mais, sempre ela está crescendo, feminicídio. Sempre. Então, assim, é um olhar que a gente precisa ter. Então, não é uma questão, eu já escutei muito isso. Ei, Paula, é uma questão de sexismo, feminismo? Não, não tem nada a ver. É procurar de direitos iguais, né? A gente já adquiriu Agora porque, muito, muito, é, avançamos sim, bastante, mas ainda tem muito que se precisa construir. mais. Por que Sim, será que tem essa distância, Paula, sendo o maior número de eleitoras, mas na prática a gente não vê tanta mulher assim no comando, né, da política? isso eu já levantei, já fui assim, meia. Ah, não, não concordo com isso, mas é verdade. É difícil. Até a própria mulher não vota em mulher e a gente não entende porque ainda existe essa resistência, Uhum. né? Eu acho que essa campanha já vai mudar muito esse quadro, né? Até se eu falo dessa chapa feminina, chapa pura, a primeira vez na história da democracia que vem com essa chapa, eu acho que está dando voz e empoderamento às pessoas a falar, não, eu quero isso, e dar voz para a mulher, dar coragem para a mulher. Então, eu acho que vão vir mais candidatas, a gente precisa também lutar muito por direitos dentro da questão do pleito eleitoral mesmo, em buscar recursos iguais, direitos iguais dentro da televisão, de espaços iguais. Já se mudou muito, o MDB ele é um partido assim de excelência em relação a isso, tem dado muito oportunidade de crescimento e valor para a mulher. Então aqui ficou aqui a minha menção até o presidente nacional Baleia Rossi. Ele entende a importância e assim de estar com a mulher à frente da gestão pública e valorizar a mulher. E eu de verdade não consigo entender essa resistência que tem. E eu acho que é Uhum. fantástico, porque o homem e mulher é uma dupla imbatível. Imagina se a gente tiver 50% dos dois em todos os âmbitos eleitorais, tanto vai na Ia prefeitura ser show, local. hein? Poxa, show! Porque o homem também, ele vem assim com uma determinação de imediato, ele tem uma visão que às vezes a gente não tem. A mulher tem toda essa questão do amor e de ter um olhar mais amplo para as coisas. Ia fazer o casamento perfeito. Se o casamento dá certo, eu já disse, daí também ia dar, né? Essa É mesmo. duplinha. Como tantos outros também, mas isso daí também ia ser bem legal. O Wilton Naufel está aqui com a gente, a Flávia também, a dele, A Mac, tá aí? Débora, a Débora, Débora orgulho dessa guerreira, valeu. é minha amiga e irmã, essa daí. Tá lá do E Paraná nos assistindo, viu? olha aí, Tá que lá do bacana. Paraná. Você chegou aí pro interior do estado, litoral também? Não consegui. Eu consegui fazer lives e falar em vídeos e com algumas pessoas apoiadores. Eu não consegui ir por conta também de eu tenho uma bebezinha de 10 meses, isso acaba me limitando um pouco. Uma campanha curta, Uhum. e isso que eu Bem enalteço a novinha, questão, bem novinha. E isso eu enalteço aqui a questão do avanço tecnológico que a gente tem, que porque a gente ajuda, né? conseguiu fazer, ajuda bastante. E assim até facilita para algumas pessoas também, né? Teve gente lá de Jaú que a gente se conversou, também Amparo, e outras regiões. Foi bem bacana, Pô, bem legal, legal. Paula. Foi bom conversar aqui com você e conhecer um pouco aí da tua trajetória, né, da política e que realmente as eleitoras aí, se na hora de escolherem o voto, possam escolher aí a Ana Paula Calvo como a sua representante na Assembleia Legislativa. E bom finalzinho aí, né, de campanha de primeiro turno. Eu fico feliz, obrigada. Se vocês puderem entrar nas nossas redes sociais, lá tem todas as nossas propostas. Eu deixo aqui uma menção, hoje é o Dia Nacional do Surdo. Eu fico muito feliz que a gente tem um trabalho aí contínuo de muitos anos junto com a minha parceira, intérprete de Libras, Karina Zonzini, que eu deixo um beijo aqui para ela. A gente tem projetos bem desenvolvidos para essa classe também. Então, se todo mundo puder entrar nas nossas redes sociais,
ver as nossas propostas e estar participando com a gente, nossas sugestões. A gente está aqui para isso. E eu fico muito feliz por tudo isso, viu? E muito feliz e agradecida pelo espaço aí que você me deu, pelo apoio. Estou Legal, muito conte feliz e comigo aí. emocionada. Que Obrigada bom. e você também. O que precisar, a gente está à disposição para tudo. A gente só está aqui para Valeu. somar. E agradecer a Rosângela, né, que fez a ponte A aqui ponte, a entre Rô é nós. o máximo. Vou deixar um beijo especial para ela. A Rosângela é fantástica. É uma mulher idealizadora, de ideais, que idealiza, que realiza. Uma mulher fantástica, uma líder maravilhosa que a gente tem aqui na região. Todas as causas da região, ela pega à frente e ela luta, Legal. sabe? E vai para frente. E também na questão das mulheres empreendedoras, ela faz um trabalho fantástico. Fico muito feliz. Deixar aqui uma menção para todos os meus todas as mulheres da nossa equipe, também os homens também. Todo mundo tem feito um trabalho de muita correria. Então, deixar um beijo grande para todos eles, porque é Um através abraço aí para a deles, do equipe. esforço deles, fazem tudo acontecer. Tudo de bom aí para você e sucesso aí na eleição. Obrigada, Deus te abençoe grandemente. Beijo no coração de Gratidão. todo mundo. Um Tchau, abração, tchau. gratidão aí a todos que participaram. A live vai ficar gravada. Quem quiser compartilhar, assistir novamente, comenta, curte e compartilha. Um grande abraço. Tudo de bom, Paula.